E aí pessoal, boa tarde. Meu nome é Luciano, para quem não me conhece. Eu estou fazendo um vídeo aqui hoje para falar sobre os bens públicos. Só que eu vou falar sobre em âmbito microeconômico. Então aquelas pessoas que for do ramo do direito, eu vou estar me afastando desse tipo de conteúdo. Então, tá, e só para deixar bem claro, eu vou utilizar os conceitos desse livro aqui. Introdução à Economia, de Paul Krugman. Para quem quiser, é um livro fácil para você ler e buscar entender um pouco mais sobre economia, que eu vou falar coisas bem básicas, bem simples, só para a gente ter uma noçãozinha rápida aqui. Tá, assim, e Paul Krugman é um keynesiano. Se você for um liberal ou de outro pensamento, beleza, você pode ter seu pensamento. Agora a gente está analisando uma forma de um outro tipo de pensamento. Então tenha a mente aberta para a gente conversar, para a gente ler, para a gente debater e buscar sempre mais conhecimento. Eu vou deixar aqui no final um link sobre o problema de caronas no Mises Brasil. Então quem tiver vontade de conhecer, vá lá no site lá e busque conhecimento. Para início de conversa, o que é um bem público? Bem público, se tratando de algo físico, é algo tangível que tem utilidade para satisfazer uma necessidade humana. Por exemplo, você tem um celular, esse celular tem uma utilidade e satisfaz a sua necessidade de estar sempre conectado, estar sempre conversando com as pessoas. Isso é um bem, diferente de serviço, que serviço é a mesma coisa, só que é intangível. Agora, usando as propriedades da microeconomia, existem dois tipos que a gente pode caracterizar os bens. O que são isso? São excluíveis e rivais no consumo. O que é excluíveis? Por exemplo, você pode excluir uma certa quantidade de pessoas de um determinado bem. Se essa pessoa não paga pelo seu produto, pelo seu bem, então você pode excluir ela. Se você consumir essa unidade de bem, outra pessoa não pode consumir a unidade de bem. Então ela é rival no consumo. Eu vou pôr uma tabela para a gente ficar mais claro. Mas usando os dois conceitos de excluível e rivais no consumo, podemos ter 4 características de bens. Qual é o primeiro? Bens privados. O que são bens privados? Bens privados são bens excluíveis e rivais no consumo. Ele é seu, outra pessoa não pode ter, você está excluindo as outras pessoas, e somente você pode ter, outra pessoa não pode ter. Bens públicos é o oposto de bem privado. É um bem em que todas as pessoas podem utilizar e que não vai haver rivalidade entre as pessoas. Recursos comuns são bens que não excluem as pessoas, mas que podem rivalizar uma entre outra. Por exemplo, a quantidade de peixes no rio, aquela quantidade ali, aqueles peixes, todas as pessoas podem pescar, só que a quantidade disponível futuramente vai ser menor, igual a água também. E tem os bens artificialmente escassos, que são os bens excluíveis, mas não rivais. Por exemplo, a TV aberta, ela não exclui ninguém, mas uns são rivais a outros. Também pode ser a privada também. Por que o mercado de bens privados é perfeito? Porque esse mercado, ele consegue suprir eficientemente todos os bens. Porque a sua individualidade, com os incentivos que você tem, você vai querer produzir para lucrar. Então, se você vê que o preço está alto para ofertar um bem, você vai querer ofertá-lo. Se você vê que a demanda está baixa, você vai querer demandar. Então vamos chegar num ponto em que vai haver o equilíbrio entre a oferta de bens e a demanda por esse bem. Então, se não houver nenhuma intervenção do Estado, o mercado será eficiente. Well, you know, you can spend your own money on yourself. And when you spend your own money on yourself, you're very careful of what you spend it on, and you make sure that you get the most for your dollar. You can spend your own money on somebody else. You give gifts to other people. You take people out to dinner. And when you spend your own money on somebody else, you're very careful that you don't spend too much. You try to keep down the amount you spend. But you don't worry very much about what the other fellow's getting from it. You don't pay anything like as much attention to the gifts you buy for other people as to the things you buy for yourself. Mas há casos em que o governo atua para corrigir falhas de mercado. O que são falhas de mercado? Vou citar 3 tipos. Concorrência imperfeita, por exemplo, oligopólio, monopólio, externalidade, que pode ser você produzindo algo utilizando uma grande quantidade de poluentes e assim prejudicando terceiros. Então são coisas externas, coisas que atrapalham outras pessoas. Um provoca por um e outros que não tem nada a ver são prejudicados. E informação assimétrica. Tem um paradoxo chamado paradoxo Grossman-Stiglitz. Esse paradoxo foi criado por esses 2 economistas que questionaram se os mercados realmente eram eficientes, porque eles analisaram que as informações eram assimétricas. Então,
Sendo o mercado com informação assimétrica, um pode se beneficiar acima de outro. E numa concorrência livre, todas as pessoas têm as informações necessárias para produzir, vender e trocar bens e serviços. Se isso não há uma falha de mercado. E por que os bens públicos não são ofertados de forma eficiente? Porque, por exemplo, como os bens públicos eles não são excluíveis, então você não vai ter um incentivo para produzir aquela quantidade para as pessoas. Por exemplo, você tem uma padaria, você vai produzir para todas as pessoas que pagarem ou não pagarem, é igual você ter uma pavimentação. Você vai pagar por toda a rua ou junto com outras pessoas. Quando falta luz ou quando quebra uma lâmpada no poste, a primeira coisa que você faz é o quê? Liga para a Energisa, para a prefeitura e procura saber quando é que vão ajeitar. Não é você que vai lá ajeitar, porque isso vai ter um benefício social. E as pessoas, elas fazem as coisas com objetivos individualistas. Então, se eu faço isso e tenho um benefício social, por que racionalmente eu faria isso? Então, vamos analisar uma questão. Segurança é um bem público? Veja bem, tem uma diferença. A autoproteção é uma coisa. Você, na sua casa, pegar grades, pôr tranca, murar, botar grampos em cima, cerca elétrica, comprar uma arma para se autoproteger. Isso é autoproteção, isso é segurança própria. O Estado tem a obrigação de cumprir as leis. Se uma lei é rondar e sondar lugares em que as pessoas estão descumprindo a lei, por exemplo, invasão de propriedade, homicídio, que vai atentar contra a sua vida, então o Estado tem o direito de pegar essas pessoas, esses indivíduos, contra as leis e levar em juízo. Então, digamos que o direito de sua segurança não é realmente para lhe proteger propriamente, e sim evitar que outras pessoas façam algo contra a lei estabelecida. Agora a gente vai falar sobre o fornecimento de bens públicos. Quem fornece esses bens públicos? É a prefeitura, o Estado, o governo e demais. Beleza, isso vem por onde? Isso vem por doações, isso vem por impostos. Então, se você ver bem, a quantidade vai ser determinada por essas contribuições, por esses impostos. Agora, quanto deve ser ofertado de bens públicos? Tem uma ferramenta na microeconomia que eu não vou tentar aprofundar muitas coisas de microeconomia aqui, porque senão não vai ser um vídeo abrangente. Mas uma ferramenta é a análise marginal. Então, o benefício social marginal, o que é benefício social marginal? A unidade a mais de benefício para todas as pessoas, ela tem que ser igual ao custo marginal da produção. Então, por exemplo, tem a coleta de lixo. Qual a quantidade ideal? Todos os dias? Uma vez no mês? Então, aquela quantidade em que o benefício para todos seja igual ao custo de produzir isso, de você pagar essa empresa para ela limpar as ruas, tem que ser igual, porque assim estamos sendo eficientes, e é isso que nós buscamos. E outro tipo de bem que a gente analisou naquelas características são os recursos comuns. No caso, eles são não excluíveis e rivais no consumo. Por exemplo, o estoque de peixes numa maré. Se você consumir mais e mais, ou caranguejos, vai chegar um momento em que vai haver um uso tão excessivo que vai acabar prejudicando para os outros, gerando externalidades. Então, qual é a solução para esse tipo de coisa? Tributar, criar um sistema de licenças, ou seja, certas pessoas elas têm a possibilidade, produtores, de pescar naquele lugar e não pessoas de fora, mas o Estado cria uma desigualdade, por isso que eu não defendo isso. No mais, tributar ou multar contra a biodiversidade para mim já é suficiente. E agora para concluir eu vou falar sobre o voto. O voto é um bem público e que sofre geralmente do problema de caronas, como foi falado no fornecimento de bens públicos. Porque naquele momento ali que as pessoas não têm interesse de ofertar, de pavimentar, de botar lâmpada no poste, você está fazendo um sistema de carona. Eu vou seguir os outros fazem, os outros colocam e eu não preciso gastar nada com isso. É a mesma coisa que está sendo levado para o voto. Esse problema de caronas, o que acontece? Você tem o direito do seu voto para melhorar a situação dos demais, mas você, como tem pessoas que podem fazer isso por você, você acaba não dando tanta importância para isso. Então o seu voto, basicamente, você joga no lixo. Tem um economista chamado Marcus Olson que ele analisou muito bem sobre isso. Por exemplo, você tem um custo de R$10 para ir votar, mas digamos que você vai receber em benefício pela votação, se ganhar ou não, R$100. Você vai votar? Se você for racional, você não vai, porque já que você vai ganhar, então você não precisa ir. É a mesma coisa. Eu tenho um prefeito e um vereador. O povo vai votar. O que eles decidirem, o que der aí, beleza, não tem problema nenhum, não vai mudar nada. E esse é o problema, porque você acha que o seu voto não vai ter diferença uma ou outra, mas o conjunto desses votos com um pensamento
em comum, isso modifica muito as coisas. Então, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que você consiga diferenciar o problema dos bens públicos, porque você influencia nisso. O problema de caronas é um problema bastante sério. E muitas pessoas, por exemplo, tem as escolas ali, quebro alguma coisa, tem uma praça ali, eu tô nem aí pra praça, jogo lixo no meio da rua. Esse é o problema. Porque se a gente for pegar carona, nunca a gente vai ter a nossa autonomia, nunca a gente vai ter a nossa liberdade. Então, pessoal, tenham responsabilidade e respeito com aquilo que vocês estão fazendo, porque o público é para todos nós. Se a gente acabar com nós mesmos, todo mundo vai se lascar. Então pense bem, Bahia precisa de gente de Bahia, Bahia precisa de gente com consciência. Comece a ter consciência a partir de agora.